21 de setembro, segunda, lição 13, jovens, desfazendo Babel. Vivemos em um mundo globalizado e multicultural, no entanto, podemos dizer que quase 2000 anos atrás, a Igreja Apostólica era igualmente transcultural. Por exemplo, os membros da Igreja de Antioquia tinham diferentes origens culturais e socioeconômicas. Atos 13, 1. Em Antioquia, os conversos ao cristianismo foram pela primeira vez chamados de cristãos. Atos 11, 26. Lucas, autor do livro de Atos, intencionalmente destacou o conceito internacional de todas as nações na estrutura do livro. Atos 1:8 contém a síntese de um plano estratégico de evangelização. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. A atuação da igreja em Jerusalém é mencionada primeiro, depois o Espírito direcionou os esforços da igreja para a Judeia e Samaria. Quando irrompeu a perseguição, a igreja explodiu em termos missionários para todas as partes do mundo. É interessante notar que pouco antes dessa explosão evangelística, Lucas registrou 3 histórias fantásticas de conversões. Atos 8 relata a experiência de Filipe evangelizando o eunuco etíope. Atos 9 contém o testemunho de Saulo e sua conversão. E Atos 10 descreve a manifestação miraculosa que ocorreu após a pregação de Pedro na casa da família de Cornélio, um gentil. À primeira vista, esses podem parecer meros testemunhos aleatórios, mas quando os comparamos com um relato de Gênesis sobre a Torre de Babel, descobrimos paralelos impressionantes. Após a narrativa de Noé, em Gênesis 6-9, o capítulo 10 exibe uma lista com os descendentes de seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Em seguida, o capítulo 11 descreve a história da Torre de Babel, em que Deus interveio em sua construção, confundiu as línguas e espalhou as pessoas por toda a terra. No capítulo 12, a história dos patriarcas começa com o chamado de Abraão, para que por meio de sua descendência o Senhor abençoasse todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Portanto, os acontecimentos registrados no livro de Atos são um cumprimento da aliança de Deus com Abraão, de que por meio do novo Israel, a igreja cristã, o evangelho seria pregado em todo o mundo. O episódio da Torre de Babel originou diferentes idiomas, o Pentecostes. Atos 2 dotou os discípulos com o poder divino para pregar o evangelho em diferentes idiomas. Os 3 filhos de Noé se espalharam com suas famílias por toda a terra e as boas novas da salvação foram pregadas. Deus também usou Filipe, Paulo, Barnabé, seus discípulos e muitos outros para pregar o evangelho para pessoas de nacionalidades diferentes e em vários lugares diferentes ao redor da terra.
Fim da lição.